Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Quem vos fala é Leonardo Furtado e o tema da vez, os famigerados modelos de referência, com todo respeito aqui aos modelos de referência. Finalmente chegamos na parte da playlist onde 3 ou 4 vídeos bateremos ali no modelo de referência OSI e na suíte TCP/IP. Como começarmos esse tema tão bacana, tão interessante para os iniciantes? Talvez esta aqui seja uma das coisas mais importantes que você, que está começando na área, precisa saber, e desde já. O modelo OSI é um padrão? O mesmo com relação à suíte TCP/IP? O modelo OSI é um padrão? Não. São normas que definem exatamente como as coisas funcionam? Não. Modelos são modelos de referência, o próprio nome já diz isso. Então essa é a proposta do modelo OSI e do modelo TCP/IP, modelos de referência. Eles são muito bons para diversas propostas. Por exemplo, a número 1, explicar as funções da rede. Como funciona uma rede de computadores? Quais são as arquiteturas, os componentes empregados, como esses componentes interagem, requisitando serviços entre si e prestando serviços entre si, coisas nesse sentido. E ajudar você a entender como que a rede funciona. Isso sim é uma proposta geral. Ele é excelente para você ensinar como uma rede funciona. Então se você lê e quer começar, como é que uma rede funciona? Aí para isso o modelo OSI é excepcional. Agora tem um porém, não é um padrão. Legal? Tudo bem que em cada uma das camadas do modelo OSI diversos padrões estão associados, juntamente com seus componentes e tecnologias. Tudo bem. Mas uma rede, na prática, ela não funciona exatamente como esses caras sugerem. Isso eu vou deixar para depois. Talvez eu mude de ideia, na playlist eu fale sobre isso, ou talvez eu crie um vídeo só para desmistificar algumas falácias com relação ao modelo OSI e suíte TCP/IP. Ok, para que nós temos esses camaradas no primeiro momento? Aí eu vou voltar um tempo aqui, um pouquinho, ou muito na verdade. Lá atrás, final dos anos 70, anos 80 e uma parte dos anos 90, o que nós tínhamos? Ambientes computacionais inteiros homogêneos. Tínhamos fabricantes como, por exemplo, a Unisys, a IBM, a DEC e outros, que tinham seus silos computacionais. Era muito, naquela época, a computação centralizada, o modelo computacional centralizado era onipresente. Mainframes e terminais burros. Então, quando você tinha uma solução daquela de IBM ou de Unisys, por exemplo, esses caras, todos os componentes só funcionavam no mesmo fabricante. Os terminais burros, os protocolos, os procedimentos, o software, tudo tinha que ser daquele fabricante. Então isso era ruim, por quê? Porque todo o investimento que você realizasse, uma empresa realizasse, uma tecnologia na ocasião, você ficava refém daquele fornecedor para expansões, upgrades, qualquer serviços de suporte, software, tudo era na mão daquele fornecedor. E não tinha o que nós chamamos hoje em dia de interoperabilidade, era mínima. Tinha pequenos acordos, ou significativos acordos, nesse caso, entre empresas do setor privado que desenvolviam componentes de integração. Mas longe de ser uma coisa de padrão aberto, não, é um acordo proprietário ali. Pois bem, no final dessa fase, com a chegada, por exemplo, da proposta da ISO, com os protocolos OSI e do modelo de referência OSI, e em paralelo ali o TCP/IP, o IP estava começando a despontar, então tinha uma suíte TCP/IP nesse caso, e em ambos os casos com suas camadas de função, descrevendo como é que uma rede funciona e aquela coisa toda, ali que passamos a ter o que nós hoje consumimos em larga escala. Como assim, Leonardo? O meu computador, que eu não estou nem muito satisfeito com ele é um MacBook. Mas eu posso, numa mesma rede, ter um MacBook, um Lenovo, um Dell, um switch Cisco, um roteador Juniper, um AP, sei lá, de uma outra marca, um Microtik, você tem vários fabricantes, vários componentes produzidos por fabricantes diversos, sejam com tecnologia própria, mas baseada em padrões abertos, ou OEM nesse caso, se comunicando livremente numa rede, ou seja, são 100% compatíveis. Essa é uma proposta que ela foi uma semente plantada pelo modelo de referência OSI.
pelas propostas de vamos construir uma coisa para todos aqui. Aí eu concordo, sim, é uma grande utilidade. E as coisas não funcionam integralmente como os modelos sugerem, não funcionam, não em sua plenitude, mas muita coisa sim, tem relação e um tanto fidelizada como em termos de posicionamento. Esse protocolo, esse componente, essa tecnologia, ela de fato está aqui na camada X. Tal. Algumas coisas até que encaixam bem, outras não. Isso é uma coisa que não está ainda no nível 0, mas eu vou sanear a curiosidade de você que talvez já conheça alguma coisinha sobre redes, já estudou uma certificação CCNA, um curso de Cisco ou de um outro fabricante que tenha tido esse tipo de instrução previamente. Uma coisa que você deve ter aprendido, tá? Roteadores, bota aqui router, né? Router. Roteadores estão mapeados na camada de rede, no modelo OSI ou na camada de internet do TCP/IP. E que switches estejam na camada 2, camada de enlace de dados. Isso é o que você estudou. Então, se você lê um manual, um livro, um artigo, assim, em que camada está o switch, a internet? Aí você, com toda a convicção, fala assim, camada 2, enlace de dados. Eu não curto esse engessamento, porque na verdade isso não procede. Lá atrás, no início da cultura, sim, procedia. Mas esses modelos eles foram criados para que as pessoas chegassem a um consenso de como deveriam ser implementadas as funções de uma rede e representar essas funcionalidades de uma forma bem estruturada, mas que não ao mesmo tempo falando exatamente como isso deveria acontecer. E isso está há muito tempo no mercado, irmão. Está lá muitos anos mesmo. E de lá para cá, OSI e TCP/IP praticamente não mudaram em termos de como essas camadas são representadas. No entanto, os componentes, as arquiteturas e as tecnologias evoluíram brutalmente de lá para cá, o que faz que haja um desencontro entre um componente e uma camada. Exemplo clássico, switch. A switch está na camada 2, aí você fala, está na camada 2 sim, Leonardo. É mesmo. Tá, aí se o switch estiver roteando, mas aí é router. Não, é um switch. Um switch multicamadas. Mas aí é router. Não é router, é um switch. Aí já está na camada 3. Mas ele não faz L2 também? Faz. Mas L2 não é uma função de camada 2? É uma função de camada 2. E aí, agora? O L3 é camada 3, o L2 é camada 2. Então, na verdade, fica meio complicado de você falar assim, em que camada exatamente reside um determinado equipamento, quando o equipamento ele executa funções que são previstas e descritas em outras camadas. É o caso do roteamento por switches. O que é justo fazer aqui? As funções de comutação Ethernet estão especificadas na camada 2. Você ganhou meu like aqui agora. As funções de roteamento e comutação do pacote IP estão especificadas na camada 3. Aí você ganha, independentemente de qual seja o dispositivo. Porque um roteador pode fazer L2 também. Não pode não. Como não pode? Pô, eu sou da época que sempre pôde, né? Roteamento e comutação concorrentes, roteamento e comutação integradas. E se eu falar que tem uma L2 GPN aqui? E agora? Entendeu? E se eu estender um domínio de broadcast via uma VFI de um canto para outro? E se eu fizer uma EVPN? Cara, isso aqui tudo são recursos que você define em roteadores. Isso aqui tá velhaco já, né? Enfim. Mas são coisas que você define nos roteadores, que são serviços de camada 2. Então o equipamento é de camada 3, mas esses serviços estão previstos como funções de camada 2. E idem com relação a switch. O switch pode rodar um protocolo de roteamento, ele pode ter rotas estáticas, ele pode fazer um serviço L3, mesmo ele sendo um switch. Então eu já começo assim, os modelos de referência são muito mais antigos do que muitas das evoluções tecnológicas que temos tido de um tempo para cá. Por isso que eu não gosto de fazer essa amarração ali. Um outro exemplo clássico, eu estava falando num episódio anterior, na camada 3, camada de rede do OSI ou internet do TCP/IP, você tem os protocolos, além do IPv4, IPv6, ICMP e tudo mais, você tem os protocolos de roteamento. Vamos botar aqui, por exemplo, o SPF. O SPF é um protocolo de roteamento? Tudo bem, sim, é. RIP é outro protocolo, show de bola, não tem problema. É IGRP, né? ISIS, tudo bem. São protocolos de roteamento.
o ISE, inclusive, sequer é transportado pelo IP. Ele é um protocolo, de fato, OSI. Por mais que ele vá trocar rotas IPv4, nesse caso aqui, mas ele é um protocolo OSI. Aí vamos falar do BGP, irmão. Tudo bem, BGP, é o protocolo BGP. Ele está aqui na camada de rede, BGP. Pô, de fato, ele é um protocolo de roteamento. Troca informações sobre rotas e redes com outros roteadores e mantém sistemas autônomos que fazem com que a internet toda funcione. Não somente a internet, mas ambientes corporativos privados também funcionem. Tá, mas quem transporta o BGP? Primeiro que o BGP é um processo central, não é habilitado nas interfaces. E ele é transportado por um protocolo de camada de transporte, que é uma função que está acima da camada 3. Então, peraí. Então o cara está na camada 3, mas ele é transportado pela camada 4. Ele é identificado por uma porta. Então ele é uma aplicação. E agora, o que é o BGP? Então, o protocolo de roteamento, a função que os protocolos fazem de ter vizinhanças, trocar informações sobre redes, ter um algoritmo para computar o melhor caminho, essa coisa toda, são funções de camada de rede. Mas, no entanto, o BGP é transportado pela camada de transporte, então ele está acima da camada de transporte. Então ele não é bem um componente de camada, o BGP não está na camada de rede, ele está acima. Entendeu? Então você ficar engessado, amarrado a esses dogmas ultrapassados de OSI e TCP/IP, cara, isso só confunde. Quer ver, deixando dar um nó na cabeça de vocês? Tem gente que fala o seguinte, ó, o MPLS, para quem já estudou alguma coisa, isso aqui não é bem para leigos ainda não, tá? Pelo contrário. O OSI está na camada, o MPLS está na camada 2,5. Pare agora, olha aqui nessa imagem, lá no OSI, vê se você vê alguma camada 2,5. Ó, você tem aqui a camada 7, camada 6, camada 5, camada 4, camada 3, camada 2, camada 1. Pô, mas peraí, cadê a camada 2,5? Já não existe, irmão. Então estou inventando moda. Isso prova que quando o OSI foi criado, o cara que inventou o MPLS não tinha nem nascido. Assim, claro que já tinha, obviamente, mas estou brincando. Mas nem de longe as pessoas imaginavam que fôssemos ter uma tecnologia como, por exemplo, é o caso do MPLS. Tá? Aí, vamos lá, o payload do MPLS é um Shin Header. O Shin Header, ele é transportado por quê? Pelo Ethernet. Então ele está acima do Ethernet, mas ao mesmo tempo ele não reside na camada 3. Então ele está abaixo do IP. Por isso que ele é 2,5. Aí tudo bem, né, irmão? Só que, olha que interessante, o protocolo que é usado para descobrir vizinhos MPLS é o UDP, é um protocolo de transporte. E o protocolo que é usado para troca de labels pelo LDP é o TCP, que está na camada de transporte também. Aí, moral da história, então quer dizer, o MPLS está na camada 2,5 de fato? Questionável. Qual característica do protocolo MPLS, ou da arquitetura MPLS, você está se referindo? Dependendo do que do MPLS você está falando, aí você pode meio que inventar uma moda que não é uma camada 2,5. Mas tem coisas que o MPLS faz que não estão previstas nem na camada 2 e nem na camada 3. Só para dar para entender? Então não dá. O que eu vou falar então de VXLAN? Tá. GRE. Tá. EVPN. Cara, tem muito exemplo aqui. Muitas tecnologias muito mais modernas do que, por exemplo, os conceitos iniciais de OSI e TCP/IP. Por isso que assim, minha recomendação, OSI é bom demais. Assim, eu recomendo muito para iniciantes. Comece a entender como uma rede funciona pelo modelo OSI, pela suíte TCP/IP. Fato, inquestionável. Ele é excelente para exemplificar as funções numa rede, como que uma rede funciona, quais são seus componentes, as relações, as interações. Isso ele é perfeito. Tá? E para você entender também como uma rede funciona no geral, até para troubleshooting, né? Do inglês, chama troubleshooting. Cara, para suporte. Você vai fazer um dividir para conquistar, um top-down, um bottom-up, o move the problem, essas coisas todas, que são processos de suporte, troubleshooting. Existem metodologias de suporte técnico, diagnóstico de problemas na rede, por onde você começa, o que você testa, como é que você testa, qual que é a ordem das coisas, que são baseadas no modelo OSI ou na suíte TCP/IP. Então, assim, é conveniente você manter esses conhecimentos, essas interpretações até os dias atuais e para sempre será. Só não é conveniente ou errado ou equivocado, no meu entendimento, você falar que isso
funciona exatamente ali. Porque não funciona. Tá? Essa é a parte inicial que eu queria contar para vocês. Se você está começando com redes agora, eu sugiro que você preste atenção nesse vídeo. E nos próximos dessa playlist, que eu falarei exclusivamente de OSI, para você entender como é que surgiu, para que serve, para lá. Mas no geral, resumindo aqui, é uma proposta de referência de como componentes de uma rede devem funcionar. Mas não diz exatamente como esses componentes funcionam ou o que de fato deve ser feito para que funcionem. Ele só sugere o processo. Tá? Isso foi criado para estimular a interoperabilidade e que os modelos, os silos computacionais fossem heterogêneos, que pudessem máquinas diferentes, de fabricantes diferentes, componentes similares, eles pudessem se comunicar. É a proposta de referência. Agora, os padrões é que ditam isso. As normas, os padrões e tal, é que fazem que isso tudo aconteça na prática, não o próprio OSI. Tá? Então o OSI não é um padrão, não é uma norma, não, nem um framework, para falar a verdade. Tem diferença de norma, padrão, framework e modelo de referência. São coisas totalmente diferentes aqui. Eu preciso que vocês entendam isso aí, tá? Para o bem de vocês mesmos. E aqui o próprio texto, isso aqui faz parte do curso ITN do Cisco Network Academy. O modelo de rede é apenas uma representação de uma operação de rede. O modelo não é a rede real. Com as próprias palavras do Acad aqui, além das minhas. Espero que você tenha entendido, não fique confuso. Eu vou conectar isso para vocês melhor nos próximos vídeos. Mas já dá para você ter uma ideia que isso aqui, acho que é a maior mensagem, o maior aprendizado que você vai ter aqui. Ó, não é uma norma, não é um padrão. Sugere uma proposta de como é que a rede funciona. Aqui na prática, já fique sabendo, isso aqui é uma coisa tão antiga que as evoluções tecnológicas que temos tido até os dias atuais, elas deformam essa associação entre qual componente de fato reside em qual camada. E você não pode ficar preso a isso aí. Mas, no geral, a rede ela pode ser, de fato, descrita conforme, no geral, o OSI e um TCP/IP sugerem. Então, esse aqui foi o vídeo. Espero que você tenha curtido. Espero que esse bate-papo aqui tenha sido agradável. Permita-me saber nos comentários se valeu a pena acompanhar esse vídeo todo aqui. E eu respondo sempre os comentários, procuro me informar, me interessar no que as pessoas têm achado a respeito. Por hora é só e seguimos aí o próximo vídeo. Grande abraço e até lá.